Legal, né? Porque 20 anos a gente tem história, né, irmãos? Eu não precisava nem ministrar aqui, só falar da minha vida, do nosso testemunho, eu tenho certeza que já ia edificar muitos casais aqui nessa noite. Mas eu vou mesclar nessa noite. Vou falar um pouco. Posso? Essa risada é sim ou não? Mas o testemunho é bom, né? Para edificar a vida das pessoas. E temos 20 anos de casado, temos 3 filhos. Temos o Gabriel, de 27 anos, que foi filho da minha juventude. Eu me converti aos 30 anos de idade. Hoje estou com 47, completei sexta-feira agora. Obrigado, Tati. Você não existe. Nem parece mesmo, irmão. Eu me sinto com 30. A carcaça não pode ser, mas a disposição é de 30. Tem gente de 30, 25 que não me acompanha o dia a dia aí não, hein? Não é verdade? Obrigado, Serginho. Tá todo mundo pago aqui. Mas, onde eu estava? No altar aqui, né? Falando com vocês. Sou casado há 20 anos, obrigado. Só queria ver se vocês estavam atentos. Tenho um filho chamado Gabriel, que tem 27 anos, que é filho da minha mocidade, como eu estava falando. Eu me converti aos 30 anos de idade. Hoje eu tenho 47, 17 anos de convertido, para a honra e glória do Senhor, né? Deus me achou. E aí casei, né? Tivemos um filho, o Eduardo, que vai completar 20 anos agora. Eu já confundi se era 19 ou 20. 20. E tem a menina, a Camille, que completou 16 anos, irmão. Vou falar para vocês, é graça de Deus. Eu creio que se você não tem filho ainda, você vai ter. Se você não chegou aos 20, você vai chegar aos 20, 30, 40, 50. Mas eu confesso para vocês que chegar aos 20 não foi fácil. Principalmente sem Jesus. Tem alguém aqui que está nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Isso aí, não fica com medo não, pode levantar a mão assim. Isso, tem mais alguém? Tem alguém que está afastado da presença do Senhor? Tem uma irmã ali, tem outra ali. Tem gente, rapaz, tem outro ali. Vocês querem voltar agora ou querem esperar o final do culto? Porque não faz sentido, irmão. É casado vocês? Vamos casar, mais ou menos? Mora junto, né? Vamos casar. O irmão, afastado também? Firme? Nada? Um dia eu fui assim, irmão. E a graça me alcançou e ele vai te alcançar nessa noite também. E é interessante porque eu vou falar para vocês. Vou falar rapidinho só um pecado, porque se eu falar, ninguém acredita. Se eu não falar, na verdade, vocês não vão acreditar. Porque quem olha para mim nunca imaginaria que eu fiz tanta coisa errada. Porque você olha para mim hoje e fala assim, cara, é um santo. Quem convive comigo me acha uma mansidão, um homem manso, humilde, né? Mas eu já fui um bruto da vida. Antes de conhecer Jesus, meu casamento era terrível, irmão. Eu casei com 27 anos de idade, fui me converter aos 30. Então, 3 anos de casamento é só uma introdução. Só para você ver o poder que Deus tem para transformar um casamento. Se a gente está em culto de casais, eu não sei. Pode ter pessoas aqui que estão maravilhosas, chegaram aqui muito bem, glória a Deus. Vai ser mais edificante ainda para você continuar assim. Porém, pode ter chegado pessoas aqui, obrigada. Né? É a última oportunidade. Tem pessoas que não estão casadas. E eu falo para você, vale a pena o casamento. Até porque foi criação de Deus. Deus que criou o casamento, irmão. E Deus preparou o homem, fez o homem, preparou o homem para casar. Por isso que ele fez o homem primeiro, porque ele preparou ele, ensinou o homem e depois falou, agora eu vou te dar uma esposa, porque você já está preparada para cuidar dela. E por muito tempo, durante 3 anos de casamento, irmão, eu não fui um esposo. Eu fui um menino, um filho, que continuava querendo uma mãe. Isso não me envergonho de falar isso. Porque hoje a gente vê muito isso. Pais não criando filhos para ser marido. Mães não criando filhos para ser marido, esposo, mas criando para ser filho. Dependente de uma mãe. Dependente, não. Deus criou um homem para ser o sacerdócio. Para ele criar, para ele dominar, para ele cultivar, para ele dar direção. Isso é papel do homem. E hoje eu estou falando, está ao vivo, está na internet, não tenho vergonha.
Infelizmente, eu sempre falei para todo mundo, eu tive uns pais maravilhosos, mas não souberam me educar, me ensinar os princípios de um homem de Deus e os princípios de um homem mesmo. Porque o homem, ele tem que aprender, primeira coisa, a trabalhar, saber que ele é o provedor. O homem tem que aprender que ele nasceu para ser protetor e não para ser protegido. E os pais não estão ensinando. Sabe, a gente veio de uma cultura muito passada de alguns séculos, de homens, muitos brutos, autoritários. A Bíblia relata totalmente isso. Eu vou ler aqui 1 Pedro, você vai entender um pouco do que eu estou falando. Uma cultura, quando Pedro vem trazer que os homens têm que amar as esposas, é porque naquele tempo, irmão, imagine, a cultura grego-romana era muito forte. E o casamento era praticamente um contrato. A mulher não tinha valor nenhum. E o homem, por sua vez, foi ensinado assim. E se você pegar o nosso avô, nosso bisavô, você vai ver como é que era. Era aqui, é isso e acabou. A mulher não podia nem abrir a boca. Se abrisse, e foi criando com tudo isso, criou uma revolta que não justifica. Eu vou falando e vou chegar onde eu quero. Mas criou muita revolta para muitas mulheres que falou, eu não preciso mais de homem. Para viver assim, eu vou me tornar independente. E uma cultura de mães que criaram filhas assim, que hoje a gente tem um resultado do feminismo aí. E com outra hora, a mulher não criou um homem também. E um monte de homem, infelizmente, banana. Que não tem postura, que não tem atitude, que não protege e que vive debaixo da saia dos pais. E por isso que hoje muitos casamentos não duram, até que a gente encontre Cristo, até que Cristo entre na nossa vida, porque depois que Cristo entra, irmão, acabou, não tem mais desculpa, porque um homem que conhece Cristo, o caráter dele tem que ser transformado. Um homem que conhece a palavra, o caráter dele tem que ser transformado. Um homem que conhece a palavra, ele tem que obedecer a palavra. E a palavra nos ensina que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim como a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo. Então toda mulher que um dia pode ter sido criada pela mãe falando que você não precisa de homem, o teu homem é tua faculdade, o teu homem é teu dinheiro, o teu homem é isso, depois que você entrega a tua vida para Cristo e conhece a verdade, acabou. Você é submissa sim ao seu marido, ele é autoridade sobre a sua vida, sim, mas para isso, marido, a gente precisa exercer o papel de marido. O problema é que nos dias de hoje, os papéis estão trocados. E se o papel estiver trocado, não tem como ter submissão. Porque para a mulher ser submissa ao marido, ela precisa ver a autoridade de Deus na vida dele. Porque quando a mulher enxerga essa autoridade na vida do marido, ela tem prazer em ser submissa. Porém, todavia, mulher, mesmo seu marido não sendo esse cabeça ainda, não te dá o direito também de não ser submissa. Porque você precisa obedecer a palavra de... Boa noite, a paz do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Foi só uma introdução, amém? E hoje eu estava estudando, né? E aí eu li uma frase de um livro, que aí me trouxe o tema da mensagem. Eu botei assim porque eu quis um pouquinho continuar do jeito que meu pastor faz. E aí eu botei um tema da mensagem. Solta o tema aí. Bonitinho, né? Quem viu o Popeye, irmão? Quem viu o Popeye? Quem é o Brutus aí? Tu é o Brutus ou tu era o Popeye? Hein? Olhei para o Pablo agora, o Pablo é igualzinho o Brutus, né?
Igualzinho, não chamava? Igualzinho Brutus, cara. Mas ele tem muito Popeye, mas sem espinafre. Porque o Popeye também só era forte quando ele comia o quê? O espinafre. E o espinafre para a gente é a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero transformar os Popeyes aqui. Por que eu botei Popeye e Olívia? Porque lembra, a Olívia, a mulher, a Bíblia fala que é o vaso mais frágil. Porém, não é que ela seja fraca, ela é frágil, mas não é fraca. A Olívia também, ela era forte. Só que quando ela se sentia desprotegida, vulnerável ao Brutus, o que ela fazia? Ah, gostei. Ah, fala aí, quem fez isso? Fala aí de novo. Mais alto, Marcelinho. Poxa, vai, Marcelinho. Como é que ela fazia? Ela gritava mesmo, papai! Por quê? Ela tinha certeza que ele viria e salvaria ela e protegeria ela. Por que a mulher não grita hoje? Será que ela vê você um papai ou vê você um Brutus? Porque o Brutus, eu vou trazer aqui como aquele que é roubador, aquele que quer roubar os sentimentos, aquele que quer roubar, que quer roubar a Olívia. Na verdade, era isso que acontecia. O Brutus queria roubar a Olívia do papai. E muitas das vezes é isso que o inimigo quer: roubar o pensamento da sua esposa contra você. Por isso que a nossa briga, irmão, não é contra a nossa esposa nem contra o nosso marido, é nas regiões celestiais. Então entenda isso. A gente precisa aniquilar esse Brutus hoje. Amém? E eu queria compartilhar com isso. Queria falar um pouco com os maridos e depois com as esposas, em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui o meu Gênesis 2, 7. Olha como Deus é tremendo e Deus não erra, irmãos. Se Deus criou um homem primeiro, é porque Ele sabia. Eu até falando sobre propósito, como eu falei, né, sou casado há 20 anos com a Sueli, e aqui ninguém orou nada, tá? Porque o casal geralmente, não, essa orou muito, esse orou pouco, né? Você orou muito ou pouco, Pablo? Muito, né? Eu não orei nada, nem Sueli orou nada, até porque a gente era do mundo. Então no mundo você não ora, sim ou não? Não ora, irmão. Você quer somente namorar, transar e essas coisas a mais, né? Mas quando você entra para a igreja, não, você faz corte, né? E depois casa bonitinho. Então ninguém orou. Então quando de casar, um ano de namoro, né? A gente casou. Então assim, irmão, quando a gente não ora, mas Deus tem uma coisa. Deus tem propósito. Então quando Deus tem um propósito, Ele precisa usar pessoas para cumprir o propósito dEle. Eli, o sacerdócio estava corrompido. Eli e os filhos estavam totalmente corrompidos. E o Senhor precisava dar continuidade ao propósito dele. E ele usa Ana. Deixa nascer Samuel para que o propósito dele não continuasse. E isso eu vejo no casamento. E eu quero falar para você aqui nessa noite. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, se você acha, não, será que é de Deus? Será que não é? Irmão, se Deus colocou, é porque Ele tem um propósito na vida de vocês. Então Deus tem um propósito. Então Ele une pessoas para cumprir o propósito dEle. E hoje eu vejo na minha vida e da minha esposa, totalmente. Eu não conhecia Jesus, era incrédulo, minha esposa era afastada, mas Deus uniu a gente para cumprir um propósito. E hoje, pela misericórdia dele, somos pastores aqui nessa igreja. Então o que eu quero dizer para você, continue, porque Deus tem propósito na tua vida também, irmão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor então? Bota na NVT, tá na RA aí. Bota na NVT, por gentileza. Eu vou usar ela. Gênesis 2:7. Isso. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. 15. O Senhor Deus colocou o homem aonde? No jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Pronto. Primeiro papel do homem, cultivar e tomar conta. Então, homem, a tua função é cultivar o jardim. Como é que tu cultiva um jardim, irmão?
Fala comigo. Regando, né? Água. Como é que você cultiva o jardim que está do teu lado? Fala comigo. Fazendo pix. Carinho. Fala, mulher, estou dando a oportunidade de vocês falarem e vocês estão caladas? Aí depois eu vou começar a falar de vocês e vocês não reclamem. Na verdade, o marido só quer cultivar na noite, né? À noite você quer cultivar, né? Aí você quer dar carinho, à noite você quer, porque você quer, né? Não depositou nada, né, Tati? Mas à noite quer sacar, não, irmão. O marido tem que cultivar durante o dia todo. Sair de manhã, vai lá, dá um beijinho. Vai lá, fala que o Senhor abençoe teu dia, que você tenha um dia abençoado. Meio-dia, liga para ela, manda uma mensagem. Eu sei que tem mulheres aqui na frente que não gostam muito disso, não. Mas se é aquela que não gosta, toda mulher gosta, irmão. Sim ou não? Não, eu sei que umas exageram, elas se sentem, né? Não gosta de muito, como é que dá o nome? Grudento, né? Tu não gosta não, irmão? Não gosta não? Então seja pouco grudento, tá, irmão? Mas aqui está dizendo que o homem foi para cultivá-la. E cultivar, a gente está brincando aqui, eu estou falando dessa outra parte, mas cultivar, quando Deus colocou o homem no jardim, olha para o seu lado aí. Isso é teu jardim, cara. É um jardim. Olha quantas rosas bonitas. Olha como ela é florida. Olha como ela é bela. E Deus deu para cultivar, mas para cultivar o quê? Quando a gente brinca, a primeira coisa que fala em cultivar é porque a gente quer sacar, a gente pensa logo em sexo, sim ou não? Sim ou não, homem? Não, imagina, né? Vocês são tudo um santo, né? Mas quando a gente fala de cultivar, irmão, é o que está faltando aos homens. Cultivar é proteger. Cultivar é cuidar das emoções da sua esposa. Não é só sexo mesmo, não. Sexo faz parte do casamento. Mas tem que cultivar, tratar bem, respeitar, amar. Isso é cultivar. Foi para isso que Deus criou o homem primeiro. Primeiro ele botou no jardim, vai aprender a cuidar das plantas. Porque a mulher é o vaso mais? Vaso, fala de planta. E por isso que ele botou Adão aonde? No jardim. Adão, vai aprender a cuidar de um jardim. Porque se você não aprender a cuidar de um jardim, como é que você vai cuidar da tua esposa? Então, um varão valoroso. O papel do homem, um dos papéis do homem, é cuidar da sua esposa, é cultivar esse amor dentro dela, é brotar, entendeu? É tomar conta, é bem claro, tomar conta dele. Ser um protetor, irmão. Ser um guardião da sua esposa. E aí no 19 ele vai dizer assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. 20. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens, homem. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada, porque foi tirada do... Então eu queria aqui trazer justamente essa criação primeiro. Deus não errou, irmão. Deus fez o homem como cabeça. Homem, nós somos o cabeça da nossa casa, nós somos o cabeça da nossa esposa, porque Deus não erra, senão ele tinha criado a mulher primeiro. Amém, mulheres? É realidade. Por isso ele está falando, eu vou criar primeiro o homem, vou ensinar ele a cuidar do jardim, para depois eu botar uma ajudadora, uma auxiliadora. O problema é que os papéis estão sendo trocados. Tem muito homem, irmão, é uma realidade. Quem está fazendo curso de casados? Você já teve aula de papéis, já não teve? Está trocado, irmão. Não tem como. O homem que era para cultivar, o homem que era para cuidar, e quando a gente fala da mulher, vai se estender para quem? Para a família, para os filhos. Aí tu vê a mulher saindo para trabalhar, a mulher cuidando dos filhos,
A mulher cuidando da casa, e cadê o homem? Eu sei que aqui na Rehoboth não tem esse tipo de homem. Eu só estou falando para que você possa educar e ensinar os teus filhos e também ajudar outros homens lá de fora. Porque aqui só tem papai cheio de espinafre, amém? O amém foi só a metade, né? Aqui só tem papai cheio de espinafre, sim ou não? Sim, né, irmão? Mas é uma realidade. Infelizmente, aqui a gente tem palavra. Nosso pastor alimenta a gente com palavra, com ministrações, mas o tempo todo tem crise de casais e a maioria, irmão, é por falta de posicionamento dos homens. Eu não estou puxando para as mulheres não, tá? Mas é por falta de posicionamento dos homens. E não é só aqui não, é na sociedade toda. Irmão, a família é a base da sociedade. Uma sociedade com a família fraca, é uma sociedade fraca. Um casamento fraco é uma igreja fraca. É realidade. E homem, nós somos responsáveis por isso. Essa noite eu vim te chamar a atenção mesmo. Nós somos responsáveis. Deus criou a gente primeiro. Ou a gente se posiciona, ou então estamos construindo famílias e filhos fracos. Encontro com Deus. 200 pessoas, 150 mulheres, 50 homens. Quem era para estar primeiro era o homem. Quem era para estar buscando primeiro era o homem. Quem era para chegar primeiro, entregar a vida para Jesus é o homem. Porque ele foi criado primeiro. O primeiro passo é do homem. Mas não, tem uma decisão para tomar. Não, a mulher que tem que tomar. Não, vocês vão conversar. Vão chegar num acordo. Porém, homem, você precisa tomar um posicionamento. Mas não, sempre o peso é para a mulher. Não, vai lá você buscar. Eu estou cansado. Mas a maior prova que você quer dar de amor é cuidar da tua casa e da tua família. E não adianta falar que ama a Deus se não cuida da tua casa. Não adianta falar que serve ao Senhor se não serve a tua casa. Então, homem, chegou a hora da gente parar com isso e jogar tudo nas costas da nossa esposa. Porque senão a gente vai ter uma geração aí, ó, que infelizmente chamam de Nutella. Porque quem fala com vocês aqui é um homem que experimentou isso, tá? Porque o meu pai, ele não soube repassar isso para mim. Meu pai, para a honra e glória do Senhor, vocês sabem que eu ganhei meu pai para Jesus e batizei meu pai para a honra e glória do Senhor. Mas meu pai não teve isso. Era brabo na rua, mas dentro de casa era um senhor pai. Mas não me ensinou a ser um sacerdócio. Muitas das vezes, irmão, estou abrindo para você aqui, logo no início do meu casamento, quando eu não era convertido, a gente brigou, eu pegava minhas roupas e ia para a casa da minha mãe, e meu pai e minha mãe me aceitavam. Isso não é um papel, principalmente de um pai correto e cheio de Deus. Mas por causa de uma sociedade que acha tudo normal, e a gente dentro da igreja acaba também achando tudo normal, e não toma um posicionamento. Não, é meu filho, não, meu filho não. É meu filho, mas tem que ter princípios bíblicos. É meu filho, mas precisa aprender a ser homem. É meu filho, mas precisa ter conduta de homem. Então, homem, comece hoje a se posicionar principalmente. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da esposa. Como é que eu vou ser cabeça se eu não tenho posicionamento? Como é que eu vou ser cabeça se minha mulher que toma a frente de tudo? Como é que eu vou ser cabeça se eu não faço nada? Se quem está trabalhando, sustentando a casa é minha esposa, eu estou vendo televisão dentro de casa. Entenda, homem. Quando você desempregou, a mulher trabalha, ajuda, é uma coisa. Mas mulher, vou ser bem enfático no que eu vou falar aqui. E bíblico também. A mulher não foi feita para trabalhar. A mulher foi feita para cuidar da casa. Choquei, né? Eu sei que eu choquei. Mas é a Bíblia que diz. A mulher foi feita para ser auxiliadora, cuidadora.
Vou falar uma coisa para você, uma mulher cuidando da casa dela, ela está ganhando muito mais do que muita diretora de empresa, que está ganhando o dinheiro, mas está perdendo a casa. Mas isso é uma cultura que foi implantada nessa sociedade, nesse mundo, que nós, a igreja, está querendo abraçar isso e não pode. Não devemos. A Bíblia continua sendo a referência para aquele que entregou a vida para Cristo. A Bíblia continua sendo o nosso manual, você querendo ou não querendo aceitar, mas é a Bíblia que nos ensina a ser dessa forma. Então, marido, se posiciona, para que você também tenha uma mulher, porque a gente vai falar lá em Efésios, que o marido santifica a mulher pela palavra, e lava ela pela palavra, limpa ela pela palavra. E quando ele fala isso, o marido direciona a esposa no caminho correto, na direção certa, mas ela precisa ver que ele tem Cristo como Senhor, porque não é do meu jeito. O problema de hoje em dia é que o marido quer ser o dono, eu que mando, mas não é do teu jeito, é como a Bíblia ensina. Eu que sei, não é você que sabe, o que a Bíblia nos ensina a fazer. Porque quando a gente vai fazer do nosso jeito, a gente só vai fazer besteira. Todo homem da Bíblia que não quis obedecer fez errado. Abraão tinha uma promessa, sim ou não? Que ele seria o quê? Pai. Teria uma promessa, você vai ser pai. E aí o que ele fez? Abraão e Sara. Ele foi falar o que? Sara fez o que para ele? Vai e deita com? Mas ele não tinha uma promessa? Sara podia ter falado, mas Abraão tinha que ter posicionado. Sabe qual é o problema? Que a gente quer fazer as coisas para depois botar a culpa. Não, mas foi igual Adão. E você vê que é uma maldição que tem que ser quebrada quando a gente encontra Jesus. Porque Adão falou a mesma coisa, foi a mulher que tu me... Abraão fez a mesma coisa, porque Sara falou, não, irmão, Deus falou com o homem, Deus falou com Adão, Deus falou com Abraão, e Deus está falando comigo e com você nessa noite. Então para de botar culpa, que é minha esposa, que é a mulher que tu me deste. Não, Deus está falando conosco, nós somos sacerdócio da nossa casa, nós somos o cabeça. E Deus está chamando os homens para se levantar. Estão querendo quebrar uma paternidade, irmãos. O pai que dá direção. É o pai, por isso que a gente tem filhos sem paternidade, porque pais omissos. Maridos omissos. Fugindo da verdade de Cristo. Não, irmãos. Um homem precisa, ele foi criado primeiro, é ele. A mulher veio depois, do lado, parceira, ajudadora, amiga, auxiliadora, aquela que vai cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. E por sinal, é um dos maiores, ou das maiores funções, porque uma casa que tem uma mulher auxiliadora, cuidadora, ai, irmão, esquece, é sucesso, é sucesso. A minha esposa tem uns 3, 4 anos que ela saiu do trabalho dela, não é isso, irmão? Ou mais um pouco. E foi dessa forma. E ela falou que uma vez ouviu a nossa filha falando algo que fez ela sair do trabalho. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa, irmão. Mas a gente achava, trabalhava ali, gostava de trabalhar, porque pagava uma viagem, é bom, é legal. Porém, ela viu que estava perdendo o mais precioso, criando uma filha justamente como o mundo está ensinado. Vou trabalhar. Eu, quando casar, eu não vou fazer nada. E hoje, ela ensinou minha filha a ser uma... Vai trabalhar? Vai estudar? Vai. Mas vai ser esposa em primeiro lugar. Aprendeu a cuidar de uma casa. E hoje quando eu falo isso, eu falo porque nós aprendemos a viver assim. Nosso filho é a mesma coisa. Vai lavar banheiro, vai aprender a cuidar.
cuidar de uma esposa, cuidar de se tratar bem uma mulher. Isso é papel do homem. Do homem. E eu estou falando aqui nessa noite com você porque vale a pena e dá para consertar. Se você ainda está parado, ainda é esse homem omisso, está faltando esse posicionamento teu, Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você. Não foi porque o pastor Alexandre quis que fosse que é meu aniversário, não. É porque Deus queria falar com você nessa noite. Deus queria, irmão. Então, homens, vamos se levantar. Pode ter certeza. Uma igreja de homens posicionado muda um bairro, muda uma casa, muda uma sociedade. Muda. Por isso, então toma o teu espinafre hoje, irmão. Mulher, espinafre vende, né? Você vai comprar espinafre, irmão, para sua casa. Aquele homem que está fraco, né? Ele é forte só para... nem isso, né? Você vai comprar um espinafre, vai bater e vai dar um suco bem forte para ele. Amém? Mas vamos voltar aqui. Deu o nome a todos os animais. O Senhor Deus formou da terra os animais selvagens e trouxe ao homem para que ele desse nome. O homem dá direção, irmão. O homem coloca a direção na casa. É ele que faz, dá direcionamento na casa, para a esposa, para o filho, por tudo, alinhados. Então o homem dá direção também. Aí no 21 ele falou assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Sono profundo, né? A Bíblia fala que realmente, justamente para o homem não atrapalhar a obra de Deus. Se o homem tivesse acordado também, ele ia dar o palpite, né? Faz assim, e ia dar ruim. Por isso que Deus já fez cair um sono profundo para o homem não dar opinião. E finalmente exclamou o homem: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então veio a mulher, a nossa ajudadora, a nossa auxiliadora. Olha para essa mulher desse lado aí, maravilhosa aí, que Deus te deu. Dá um beijinho, vai. Né, pastor César? Vou aproveitar que eu não estou aí para dar um beijinho, César. E aí, agora a gente vai entrar na mensagem. 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 7. Do 1 ao 7. 1 Coríntios 11, 3 vai dizer assim: mas quero que saibam de uma coisa: cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11, 3, bota aí para mim. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é, o cabeça da mulher é o, e o cabeça de Cristo é Deus. Aí você vê Pai, Filho e Espírito Santo. Deus e Cristo é uma pessoa? Uma pessoa só, sim ou não? Sim. Deus, Jesus, Espírito Santo é a Trindade, mas se tornam uma só. Assim como o homem e a mulher, quando se casam, se tornam uma carne. Se tornam uma carne. Então logo, irmão, não é que tem divisão ou que um é melhor do que o outro, porém cada um está na sua missão. Jesus ali, Cristo, ele é igual a Deus, porém está debaixo da autoridade do Pai, cumprindo um propósito. Assim logo, o homem e a mulher é uma carne só, porém a mulher está do lado do homem, cumprindo uma missão. Então logo a mulher também está debaixo da autoridade do homem. Por isso que ele está falando, porque tem uma missão. Não é porque é maior, ou menor ou melhor, é porque tem uma missão, e para ter uma missão tem que ter uma direção, porque não tem como, tem que ter um comandante para poder dar ordem ali e seguir o comando. Porém, todos têm o quê? Conselhos. Por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1. Por isso que quando Jesus mandou, falou vai de 2 em 2, nunca sozinho. Por isso a gente nunca está sozinho. Por isso que ele viu que o homem sozinho não valia a pena. O homem sozinho faltava alguma coisa, e ele fez
a esposa, auxiliadora, para completar o homem. Logo, o homem não era completo. O que completou o homem foi quem? O que completou você foi quem? Quem completou você, varão? A tua esposa que está do teu lado. Você andava triste, chorando. É verdade ou não é? Vê a tua alegria, irmão, agora. Olha para o teu lado. Olha a alegria que você está aqui nesse culto de casais. Com a mulher da tua mocidade, com a mulher da tua vida. É verdade ou não é? Olha a alegria. Antes dela você andava triste, cabisbaixo, chorando pelos bares da vida, bêbado, sujo, cachaceiro. É verdade ou não é? Verdade, pô. Você andava igual o do táxi lá, o Agostinho Carrara. Não é verdade, Vivi? Depois que a mulher entra, olha como a gente anda, irmão. A mulher, ela é estilista, bota a gente no string. Se você, olha para um homem solteiro, vou falar a realidade. Olha quanta mulher solteira tem dentro da igreja. Por quê? Os homens solteiros, irmão, são tudo largado, andam fedorento, entendeu? Aí, ó, viu? As solteiras aí se manifestando. Mas não, olha para o casado, cheiroso, arrumado, barba feita, né? Combinando, né, Marcelo? Hoje está combinando, Marcelo. Quem arrumou? Foi você, não foi? Viu? Foi a esposa, irmão. Um homem sem uma mulher não é nada, irmão. É um bêbado varrido. Ó, a primeira coisa, quando o homem separa, o que ele faz? Vai pro bar beber. O homem, eu estou falando lá fora, né, gente? Porque aqui a gente não separa, né? É até que a morte nos separe, né? Aleluia, crente. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que vai separar aí, não, né? Tem alguém brigado aqui nessa noite? Tem alguém brigado? Levanta a mão agora, que a gente vai orar. E ela, varão, gostei, varão. Vai sair daqui, dá um beijinho então, vai. Pronto, viu? Depois conversa que tá tudo certo. Mas para você ver, um homem quando tem Deus, ele está brigado. Para onde ele vem? A igreja. Olha como é bom. Diferente, cara. Quando não tem Deus, vai para onde? Vai para o bar, beber, vai escutar conselho da amiga, do amigo, né? Mas não, agora vem o quê? Vem para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, aquela que pode restaurar, curar, transformar. É dessa forma. Deus é maravilhoso, irmão. Senta aqui na frente, varão. Vem para cá. Gostei de você, vem. Vem, varão, vem. Dá essa moral aí, vem. Não deixa sem graça não, vem. Fecha os olhos, igreja. Ninguém precisa conhecer, hein? Isso. Casal bonito. Viu? Deus quer assim, dessa forma. Eu já fui para a igreja brigado também, irmão. É normal. Quem tem pecado que atira... Vem cá, vem aqui nesse corredor aqui. João 8. A mulher pega em adultério. Chega um monte de acusador para atacar, para falar para Jesus. Aí, ó, vamos pegar adultério. Jesus olhou, quem não tem pecado... Não, aqui, varão. Senta aqui na frente, bem pertinho de mim. Isso. Top. Que aqui vocês não brigam, entendeu? Tá todo mundo te olhando. Qual o nome? Vinícius? Natasha. Vinícius e Natasha. Sejam bem-vindos ao Rehobote, tá? Já estão congregando, não? Primeira vez aqui? É mesmo? Já aceitaram Jesus, não? Não? Sem Jesus não dá. É impossível. Ó, 3 anos sem Jesus. Vou fazer um relatório da minha vida rápido para vocês. Vou confessar aqui meus pecados. 3 anos de casado sem Jesus.
Deixa eu até sentar, porque é muita coisa. 3 anos de Jesus. Eu tive 2 para-brisa do carro quebrado. Eu tive minha roupa rasgada. Eu tive... Isso porque eu era um santo. Não sei porque ela fazia isso. Tá entendendo? Mas depois... Nada. Mas quando Jesus entrou, varão, esquece. Mudou tudo. Hoje, 20 anos de casado, 3 filhos maravilhosos, apaixonado pela minha esposa, não tem mais tênis rasgado, não tem mais carro quebrado, não tem mais prejuízo nenhum, irmão. Deu até para juntar dinheiro agora. Te amo, tá? Não é verdade? Quem nunca entrou na igreja brigada? Todo mundo, irmão. Importante é vir. Importante é vir, irmão. Brigou, vem para a igreja, que aqui a gente vai sair bem. Porque não tem como. É o Espírito Santo que convence. Não é? O homem do justiça, da juíza do pecado. Então entrou aqui, ouviu a palavra, irmão. Não tem como a palavra não convencer. E ela convence e pronto. E aí vamos sair daqui igual o Popeye. Cheio de espinafre. Então somos uma carne só. 1 Pedro 3,1 vai dizer assim. Porém, Efésios 5, 21. Só mais um versículo aí para a gente iniciar. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sem Cristo, irmão, não tem como se sujeitar uns aos outros. Por isso que eu botei esse versículo aqui. A gente vai entrar em 1 Pedro aqui, que vai ser a nossa verdade, a mensagem. Mas sujeito uns aos outros por temor a Cristo. Por isso que eu trouxe esse outro versículo. Porque o marido é o cabeça, mas cabeça tem que estar em Cristo. Se o marido não estiver em Cristo, não tem como ele ser cabeça da esposa. Porque aí ele não vai ser cabeça, ela vai ser capacho dele. Se o marido não está em Cristo, ele vai querer mandar, desmandar, ser autoritário. E não é isso que Deus ensina para a gente como marido. Por isso que ele fala sujeitar uns aos outros. Porque sujeição, submissão é mútua. A mulher se submete ao marido, mas o marido se submete a Cristo. E quando o marido se submete a Cristo, ele vai tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. E logo a esposa vai ser submissa a Cristo, ao marido, como Cristo quer. Então é um ciclo, irmão. Por isso que é mútuo. A mulher vai se submeter, porém o marido também tem que submeter a Cristo. Entendeu, marido? Entendeu, esposa? E aqui, quando a gente vai trazer em 1 Pedro, o contexto aqui, que Pedro está trazendo para a igreja aqui, era um tempo também, um exemplo aqui, como eu falei, era século I, queridos. Imagine no século I, como é que era. O marido, o chefe da casa, era aqui, um exemplo, se o marido fosse Vasco, a mulher tinha que ser Vasco. Isso eu gostei. Isso a gente pode trazer para o século XX. Né, Vinícius? Né? Isso aí. Então, se o marido era Vasco, a mulher tinha que ser Vasco. Se o marido, aqui nessa época, o marido era idólatra, a mulher tinha que seguir a religião dele. Então, a mulher não tinha voz. O que o marido fazia, ela tinha que fazer também. E quando o evangelho chega, traz uma revolução. E aí o Pedro está dizendo para as mulheres... Porém, mulheres, sejam submissas, porque ele está dizendo, mesmo o marido, ainda não sendo cristão, você precisa mesmo submeter a ele, porque senão ele não vai conseguir, não vai entender, porque a cultura era assim. E às vezes a gente traz para os dias de hoje, e é uma realidade também, mulheres se convertem, e querem que o marido se converte. E aí, não, ele não é cristão, não vou fazer a minha função dentro de casa. Está errado. Você não vai quebrar princípios. Entenda bem. O pastor Alexandre deixa bem claro aqui. Você não vai quebrar princípios. Seu marido não é cristão, você não vai para o bar beber com ele. Porém, a tua obrigação de mulher dentro de casa continua. Porque não adianta se converter, vir para a igreja, limpar a igreja, vir para o culto, passar o dia todo na igreja, a semana toda na igreja, e dentro de casa não cumprir com tuas funções. Como é que tu vai ganhar o teu marido?
E é isso que Pedro está dizendo para elas. Eles são ignorantes, eles são autoritários, porém, continua submissa. Porque vocês não vão nem precisar falar, mas o comportamento vai ganhar eles para Cristo. Mas vamos entender isso aqui? 1 Pedro 3:1. Da mesma forma, vocês, esposa. É interessante, bota o 7 agora. Olha como ele começa no versículo 7 também. Da mesma forma, vocês. Então é para os dois. Então é para o marido e para a esposa. Se um fizer, logo o outro vai fazer. E o interessante é que ele está dizendo aqui, da mesma forma, vocês esposas, no versículo 1, porque ele está falando do capítulo 2. Porque Pedro aqui está trazendo entendimento para quem se converteu, para quem está na luz. Eu sei que aqui ainda tem um casal que vai entregar a vida para Jesus hoje, tem um outro ali que vai voltar para Jesus hoje. Eu sei que vai ter isso, mas a maioria já entregou a vida para Cristo. A maioria que está aqui, nós como casados, já entregamos a nossa vida, já estamos na luz, já saímos das trevas. Se você pegar o capítulo 2 aqui de Pedro, você vai entender isso. Ele está falando, chegou a luz. Agora vocês não estão mais no pecado, estão na luz. Então o comportamento de vocês precisam mudar. O casamento que era no tempo da escuridão, já não pode ser mais. Aquele tempo que você falava, a mulher retruncava, o homem que a briga, tiro, porrada e bomba, acabou. Cristo entrou. O comportamento já não é mais daquele jeito. E aí ele está falando, então, os escravos têm que obedecer aos seus senhores. Você tem que obedecer algumas autoridades. Da mesma forma, mulheres, que na sociedade a gente tem que ter mudança, no casamento também tem que ter mudança. Da mesma forma que você é exemplo no seu trabalho, dentro de casa você também tem que ser exemplo. Não adianta ser bonzinho no trabalho e dentro de casa não cumprir com suas obrigações. É isso que Pedro está trazendo para aquelas mulheres. E aí ele está falando, da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade do seu. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistada por sua conduta, sem palavra alguma. Então você, mulher, que também não ajuda o homem, cala a boquinha, bebe água quando for falar, sabe? Precisa entender o seu lugar e ser submissa. Então bebe água. Se a cabeça esquentar, bebe água que vai passar batido. Então a mulher precisa entender, sujeite-se, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistada por sua conduta, sem palavra alguma. Mulher, você não precisa falar, você só precisa agir. Aleluia. Ela te ganhou para Jesus? É isso. Palavras convencem, mas exemplo arrasta. Vai, Rafael Castro. Desse jeito, tá aí, ó. Pronto. O problema é que as mulheres não conseguem. Muitas das vezes quer debater, quer discutir, quer brigar. Não, irmão. Irmão, você é auxiliadora. E a melhor forma de você ganhar o seu marido é com exemplo. Na verdade, a melhor forma para ganhar qualquer pessoa é com exemplo. E não é com fala. Eu posso falar um monte de coisa, mas não posso ter atitude. Então Pedro está instruindo. Seja o que? Exemplo, não fala. Mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. As mulheres estão aí? Você que tinha ido embora. Mas, por observar seu modo de ver puro e reverente, não se preocupe com a beleza exterior, obtida em penteados extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Ele está falando, não é para você, se arruma, claro que tem que se arrumar.
Mulher tem que estar arrumada, cheirosa, cabelo feito, unha feita, mas isso não é o principal. O importante é o domínio próprio. O importante é a mansidão. O importante é na hora que você quer falar, mas você vai se calar porque Cristo vai se orgulhar de você. E é isso que às vezes atrapalha, sabe? Tem muitas mulheres que o homem é omisso, eu sei. Muitas mulheres falam isso com a gente. Não, mas ele não toma atitude, ele não faz nada. Aí você vai lá e toma atitude e faz o que não é para tu fazer também. Fica na sua. Deixa que Deus, você não é Deus para mudar ele. Ora, faça a tua parte e deixa que Deus vai tocar ele. Ou você não tem fé para isso? Eu lembro que há 17 anos atrás, que é o tempo que eu sou convertido, vamos botar 18, foi uma mulher lá em casa, e eu não era convertido, como eu falei aqui agora, e ela virou para uma foto que eu estava na estante, e essa mulher falou assim para minha esposa: eis aí é um grande homem de Deus. E ela fez igual Sara, riu por dentro, falou: é porque você não conhece ele. E muitas das vezes as mulheres são assim, se convertem, mas não tem fé para acreditar. Pô, você não entregou tua vida para Jesus? Você também não era difícil? Se Jesus converteu você, por que ele não vai converter o seu marido? Então, em vez de falar, se cala, seja somente obediente ao Senhor. O Senhor não está falando para a gente ser submissa? E principalmente, nem fala só por comportamento? Então, se comporte como uma mulher de Deus, que o seu marido vai vir atrás. É a mesma coisa. Então, assim, mulheres, hoje é um tempo que as mulheres não conseguem ficar caladas, né? A forma de falar, irmã, muda tudo. Coloque o teu marido como um rei, que ele vai te tratar como uma rainha. Anota a frase, faz de Instagram. As mulheres ficam assim: tratar como rei? É, tratar como rei, que ele vai te tratar como rainha. Mas não, você não consegue segurar essa língua, essa matraca. Mas pastor, já está 1 ano para trocar o ventilador, e tu vai trocar o ventilador? Mas já está 15. Ele já ouviu a palavra aqui, ele já viu, vai sair um livro agora também. Como é que é o nome? Como é que é o nome da mensagem do pastor Alexandre? Não, procrastinação, né? Isso, vai sair um livro também. Se passar de 15 dias, a lâmpada não é trocada. Mas continua orando, Deus vai mudar esse abençoado. Pastor, é difícil? Eu sei que é difícil. Eu já fui assim um dia. Estou abrindo minha vida para vocês, viu? Eu falei que ia ser um testemunho, meio que uma palavra. Eu já fui assim, irmão. Amanhã eu resolvo. Irmão, eu trabalhava, eu não fazia nada dentro de casa. Meu pai não me ensinou a furar uma parede, irmão. Loucura. Você vê, eu estou falando aqui coisas que é uma realidade. Meu pai não me ensinou a furar um prego. Fui aprender depois que eu casei, irmão. E aí deu crise dentro de casa. Né? Que a mulher também, né? Não tinha essa sabedoria, esse domínio próprio que ela tem hoje, né? Essa mansidão. Né? Hoje ela sabe falar comigo. E hoje ela tem o meu reino. Entendeu? Mas antes falava para ela. É uma realidade das mulheres, sim ou não, irmã? Mulher hoje está sem paciência nenhuma com os homens. Poxa, tadinho dos homens. A gente não pode fazer mais nada, que agora tudo quer brigar. Vocês gostam, né? Mas a forma de falar é tudo. Eu sempre falei para minha esposa: irmão, fala direito. Mas já está 1 semana, 1 mês, mas tem que falar direito. Mas eu sempre falei com ela: cara, fala direito. Uma vez, minha esposa, hoje é DR aqui, é ao vivo. Depois a gente resolve em casa. Não, mas uma vez ela me mandou uma mensagem. Vê se já aconteceu isso com vocês. Eu estou falando isso aqui, mas é histórias reais, né? E faz parte do contexto da palavra. E uma vez ela mandou uma mensagem para mim, e eu escutei,
Ela mandou escrita. Mas eu escutei a voz dela, irmão. Aí foi subindo uma ira também dentro de mim. Aí eu lembrei que eu era cristão já. Eu falei, Senhor. Aí eu fui e falei assim para ela: não era melhor você ter mandado assim, assim, assim? Aí ela foi, apagou, mandou. Agora tá bom? Eu falei, agora tá bom. Sabe quando tu ouve a pessoa falando, aquela voz, e aí o inimigo, o bruto, já vem trabalhar na tua mente? Ela viu, olha como ela está falando, cheio de ignorância, não te respeita, não respeita a tua autoridade. Aí começa, o Brutus vem no teu ouvido e começa. Aí tu já quer responder como? Ô, fala direito. E aí já era, irmão. Começou aquela briga, perdeu o controle e saiu tudo. E aí Cristo está falando assim, nada a ver, vocês não entenderam nada. Então quando uma mulher entende o que é submissão, ela vai saber falar com o homem. Até porque Pedro está nos ensinando a nem falar, a só fazer, que o nosso, cara, muda, não tem como, não tem como, amém? Por isso que a mulher tem um papel importante, auxiliadora, ajudadora, parceira, companheira, aquela que organiza tudo. Vamos organizar a casa também? Organiza tudo, mas tem marido também que só Jesus, né? O cara chega do trabalho, acha que trabalhou, também não tem direito de fazer nada dentro de casa, né? Tua esposa trabalhou, irmão. Ela cuidou dos filhos, ela fez almoço, ela lavou a casa, arrumou a casa. Então, quando chegar em casa, o cara acha que é o patrão, né? Ele chega, tira a roupa, joga na sala, tira o tênis, joga no quintal, né? Aí vai tomar banho, deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí depois senta na mesa, cadê a janta? Não está pronta, não? Aí janta. Aí chega, vamos embora, vamos para a cama, vem cá que eu quero te dar umazinha. É mais ou menos assim, né não? Aqui não tem a gente assim não, né? Tá todo mundo diferente, né? Não, irmão, você não tem uma empregada dentro de casa, você tem uma ajudadora, uma auxiliadora. Amém? Aleluia. Vamos lá. Não se preocupe com a beleza exterior obtida com penteado extravagante, joias caras e roupas bonitas. Então, mulher, não precisa ser extravagante, não precisa ser uma joia cara e também não precisa ser roupa bonita. Amém? Tá bom assim, não? Não, marido, produza sua esposa. Se eu fosse você, amanhã é quarta-feira, dia de culto, véspera de feriado, já prepara aquele pix, bota ela para fazer o cabelo, a unha. Depois do culto, você vai sair para jantar com ela. Aí vocês gostam, né? Feriadão, vai levar ela para jantar, passear. Mas isso é só um detalhe. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Então o que é precioso para Deus não é o exterior, é o interior. Então, mulheres, não adianta se embelezar toda, se perfumar toda, botar silicone, botar cabelo, botar bunda, botar tantas coisas, se por dentro não mudou. Deus não quer que você mude por fora, Deus quer que você mude por dentro. O que agrada a Deus é o interior, não o exterior. Na verdade, o exterior é só uma florescer o que está dentro. Se eu tenho um interior bonito, logo o meu corpo vai ser bonito fora. A Bíblia diz: se meus olhos forem bons, meu corpo se torna luz. Quando a gente está em Cristo, mulher, a mansidão, o domínio próprio transforma uma pessoa. Sabe aquela pessoa briguenta? A Bíblia mesmo fala que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher rixosa dentro de casa. Você tem noção disso? Então não adianta ficar bonita por fora e se por dentro você não muda. O evangelho é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então o que Pedro está dizendo para a gente aqui, muda por dentro. E como é que eu mudo? Um espírito amável e sereno. Então aquela Tati quebra-barraco já foi, irmão. Aquele tempo acabou. Porque a gente tem mania muito de falar assim, não, se mexer comigo, se pisar no meu calo, não, acabou, irmão. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mulher.
A mansidão, você tem um fruto do Espírito, é mansidão. Ser amável, cuidar do marido com mansidão, amável, mesmo ele sendo esse abençoado que está do teu lado, você tem que amar ele, assim como Cristo amou a igreja, amém? Amável, cuidadora, tratar ele bem, preparar a janta quando ele chegar em casa, sabe? Aquela comidinha básica, bem gostosa, amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Eu vou ler de novo. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do seu. Agora pegou, né? Qual é a desculpa agora? Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Por isso que os casamentos duravam. Porque as mulheres do passado, elas realmente ficavam até o final. E eu não estou aqui apoiando violência física não, tá? E nem violência também verbal. A gente não está apoiando isso. Violência física realmente tem que cumprir a lei. Mas eu estou falando de qualquer coisinha, não me submeto a isso não. Porque hoje as mulheres estão assim. Eu não me submeto a isso. Não, isso também não. Não, irmão. Mulher de Deus tem que cumprir a palavra de Deus. Era assim que se adornavam as mulheres do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus. Então não é você, é Deus que vai fazer o seu marido mudar. Elas depositavam confiança em Deus e sujeitavam a autoridade do marido. A sua função é se sujeitar à autoridade dele. E deixa que Deus faz o restante. Posso ouvir um amém? E aí, 6. Sara, quem gosta de Sara aí? Esposa de Abraão. Tem alguma mulher que gosta de Sara? Nenhuma, gente. Por que será? Quem gosta de Sara? Pelo menos uma irmã ali, né? Sara é gente boa. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de... Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e chamava de... Vocês são filha dela, quando praticam o bem, sem medo ao... Então não tenha medo. E o que eu vou trazer aqui? Não seja submissa por medo. Marido, não é sobre medo, é sobre amor. Porque Cristo amou a igreja. E Cristo amava a igreja. Por isso, Cristo ama a gente. Por isso que a gente está aqui reunido. Porque a gente ama Cristo também. Porque se não fosse o amor de Cristo, a gente não estaria aqui. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho. Por isso nós estamos aqui. Por causa do amor de Cristo. Então o que ele está dizendo ali, não é por medo que você tem que ser submissa ao seu esposo. Não é por obrigação. É por temor e amor. Só que a mulher só vai conseguir ser submissa no amor e no temor se a gente leu, se acontecer o que vai ter aqui no 7 agora. Agora o 7 vai fazer todo o sentido da submissão mútua. Vamos lá no 7? Da mesma forma, vocês, marido. Eu ia começar até com esse versículo, mas eu acabei seguindo a ordem. Da mesma forma, vocês, marido, honrem sua esposa. Por que eu ia começar com esse versículo? Porque Deus, quando criou, Ele criou primeiro quem? O homem. Então logo eu vejo o seguinte: a mulher vai ser submissa ao marido com amor e com temor, logo que o marido honrar ela. Você está entendendo? Então, da mesma forma, você, marido, honre sua esposa. E honrar é o quê? É falar, é proteger, é guardar. Tem muitos maridos que não honram, que expõem as esposas. Fala mal da esposa. Não pode, irmão. Sua esposa pode errar. Você leva para casa e corrige, mas na frente de ninguém. Ela é tua esposa. Se você expõe tua esposa, ela vai confiar mais em quem? Se o marido não protege, quem vai proteger ela?
Só se for brutos. E se entrar um brutos na relação, vai dar ruim, irmão. É você que honra. E honrar é com fala, é com presente, é com atitude, é com comportamento. Cadê os maridos? Boa. Cristo, marido, esposa, filhos. O marido protege, lidera e provê. A mulher conforta, ensina e nutre. Os filhos amam os pais e obedecem os pais. Pronto. Tão simples, irmão. Não é tão simples construir uma família? É só cada um fazer o seu? É só cada um fazer o seu? É só cada um fazer o seu? Só cada um fazer o seu papel. Se o marido fizer o papel dele, a esposa com certeza vai fazer o dela. E se a esposa fizer o papel dela, com certeza o marido vai ter prazer em fazer o dele. É só cada um fazer o seu papel. Honre. Sabe, mulher precisa, irmão. Motivação. Exorte sua esposa. Exortar é motivar. Mas o cara só quer falar. Só botar a mulher para baixo, para baixo, para baixo. Você é dentuça. Você é isso. Você é caolha. Você... Não, irmãos. Acho que alguém se identificou aí, né? Não, cara. Você é uma princesa. Você, sabe, motivar, levantar a autoestima da mulher. Mas não vai lá, esse peito caído, tá gorda. O peito tá caído porque ela te deu um filho. Bota um silicone. Pô. Sabe? É muita autoestima, a mulher precisa ouvir, irmão. Mulher é pelo que ouve, o homem é pelo que vê. Então, a mulher tem que ouvir coisas boas. Irmão, fala coisas boas para a mulher. Manda mensagem o dia todo. Se prepare que a tua noite vai ser a melhor noite. Agora tu não fala nada, só reclama. Não tem como, não tem condições. Então honre a sua esposa. Honrar é cuidar, é respeitar. Amém? Sejam que compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, pronto, ele está chamando a gente de frágil também, tá? A Bíblia é bem clara, ele está chamando o homem também de frágil, não é só a mulher não, ainda que ela seja mais frágil que vocês, porque a gente só é forte em Cristo, irmão. Ainda que ela seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Então Pedro aqui dá um ultimato final. Homem, sabe por que as suas orações não têm chegado ao céu? Porque você não tem tratado a sua esposa como Cristo manda. Sabe por que algumas coisas não estão fluindo na tua vida? Porque você não está tratando sua esposa como Deus manda. E às vezes a gente acha, não, é o inimigo. Não, poxa, o que está acontecendo? Está tudo dando errado na minha vida. Simples. Veja como você está tratando a sua esposa. Porque a Bíblia que está falando, sou eu não. Bem claro. Trate de maneira correta. Qual é a maneira correta? É o que o Senhor está ensinando para a gente. Honrando, sendo compreensivo, cuidando, protegendo, seja o que? Trate de maneira correta, para que nada atrapalhe suas. Tem alguma coisa dando errado? Irmão, é uma carne só, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como Deus abençoar algo se uma carne está machucando a outra. É uma carne, é um corpo só. Pedro está deixando bem claro para a gente, não tem como. Trate de maneira correta, para que nada atrapalhe suas. Então, irmãos, não tem jeito. Homem, teu papel, bota de novo aí o chapeuzinho vermelho aí. Bota de novo aí. Cristo, cabeça. Quem está em Cristo não tem mais desculpa para viver um casamento fora daquele ali. Não tem como. Qualquer coisa que falarem é fora, irmão. Mulheres, não tem como. Marido, e é bem detalhe, marido, protege, lidera e provê. Provisão, proteção e liderança. Marido,
debaixo do marido, ao lado do marido, ao outro lado. Conforta, ensina e nutre. Pronto. É simples. E aí você vai ter sua oração respondida e vai ter tudo. Agora, se trocar os papéis, vamos inverter ali? Só para a gente entender? Marido, conforta, ensina e nutre. Mulher, protege, de verdade. Mulher, quem é mais forte? O homem. Não tem como. Se você falar, não, não é, irmão. A Bíblia não mente. A mulher é o lado mais frágil. O homem que tem a força. Senão ele não botava o homem para trabalhar. A gente que é forte. Não adianta a mulher querer medir força com o homem. O problema é que tem casamento que a mulher está querendo competir com o marido. Quem é mais forte? Quem ganha mais? Irmão, o dinheiro é dos dois. Se não te avisaram, vai fazer o curso Casados para Sempre. O dinheiro não é teu ou dele, o dinheiro é nosso. É um corpo só, uma carne só. Mas não, estão brigando ainda para saber de quem é o dinheiro. Você não entendeu nada do evangelho. Então, quem é mais forte? É o homem é o protetor, por isso ele é o protetor. Quem lidera, irmão, é um homem. É um homem. Não tem problema, irmão, é uma realidade. Eu falo isso porque a própria minha pastora, ela fala, tá? Ela deixa bem claro que ela fala assim, eu não consigo liderar uma igreja. E por nada, minha esposa também fala essa mesma coisa. É diferente. É diferente. O homem nasceu para governar e liderar. Se mudar, dá ruim. Dá ruim. Você vê nos casamentos que a mulher é a líder da casa, os filhos têm problema. Pode ter certeza. Vai ver um filho ou uma filha que desvirtuou, é porque não teve uma liderança paterna de Cristo. De Cristo. E eu não estou falando também que o pai erra, não, que o pai erra. Às vezes o pai é certinho, a mãe também, e o filho decidiu. Também tem isso. Porque tem pais que eu vejo que o pai ensinou os princípios bíblicos conforme a Bíblia ensina, não conforme eu acho. A mãe ensinou, também fez o papel correto dela, do chapéu ali, o pai fez o papel, e o filho não quis honrar o pai e mãe. Porque você viu que tem uns 3, ou melhor, 4. O último é do filho. Então cada um tem que fazer a sua função. Se o filho não quis fazer a função, o problema é dele. O problema é dele. Mas se o filho não quis fazer, eu como pai não posso deixar de fazer a minha. Eu como mãe não posso deixar. Bota de novo o chapéu aqui. Eu como mãe não posso deixar de confortar, ensinar e nutrir. Mãe, se hoje você não está sendo essa mãe que a Bíblia nos ensina, ou melhor, essa esposa, confortar, ensinar e nutrir, muda hoje a rota. Muda hoje. Porque esse é a perfeição do casamento. Cristo, marido e esposa no seu papel, fazendo a sua função. E por isso que eu trouxe o Popeye e a Olívia, por isso. Porque a Olívia, quando estava em perigo, ela gritava o Popeye tomava um espinafre e ele resolvia o problema. E hoje você está recebendo esse espinafre aí no teu espírito, para que isso te fortaleça. E como o Pedro termina aqui falando, as nossas orações, Deus colocou no meu coração de terminar essa mensagem com Efésios 6. Porque, irmãos, a tua guerra não é com essa pessoa que está do teu lado. Vinícius, a tua guerra não é com ela. O inimigo veio mesmo. Você vê que ele quer destruir a família. Todos os projetos é para destruir a família, gente. E a gente que está em Cristo Jesus, a gente precisa colocar em prática a palavra, o casamento bíblico, o casamento da Bíblia. A gente como homem, como marido, a gente precisa se posicionar da forma que a Bíblia nos ensina, para a gente mudar uma sociedade. Porque lá fora já está corrompido, mas a gente precisa daqui, começar agora, de casa. Os nossos filhos precisam aprender dessa forma. O que é ser um marido, o que é ser uma esposa.
E eles vão aprender não da gente falando, igual a mulher não precisa falar para o marido aprender e ir para Cristo. Os nossos filhos vão aprender com nossas atitudes, nossos comportamentos dentro de casa. Porque não adianta vir aqui eu pregar para vocês, falar para vocês, abraçar todo mundo, rir com todo mundo, se dentro de casa eu não sou assim. Não adianta você vir para a igreja, limpar a igreja, fazer tudo, se dentro de casa você não cuida do seu filho e da sua filha assim. Não adianta líder de célula, ser líder de célula, cuidar de um monte de jovens, se você não cuida dos teus filhos dentro de casa. Então a fala é muito boa, é muito fácil a teoria, mas a gente tem que viver a prática do Evangelho. E por isso Jesus veio como homem, para viver na prática e não ficar na teoria. Ele sendo Deus, ele se esvaziou, veio como homem para falar, é assim que tem que fazer, e é assim que nós temos que ensinar dentro de casa, como pai e como esposa. Esposa, ensina teus filhos na prática. Maridos, ensina seus filhos na prática, não de fala, mas de comportamento. Não adianta ouvir um jovem aqui, sentar para cuidar de um jovem, falar com um jovem, falar com um, com dois, com três, e não falar em casa, e não sentar para ouvir em casa. Não adianta, irmão. O Evangelho é na prática, não na teoria. Então, pai, marido, na prática. Não adianta no trabalho ser o bambambam, o cara mais top, mais engraçado, mais, todo mundo ama. No teu trabalho você é o cara, e dentro de casa com a sua esposa? Quem é você? E dentro de casa com seu filho, com sua filha, com seus filhos, quem é você? É isso que Pedro está falando para a gente. Então chegou a hora da gente realmente mostrar na prática o que a Bíblia nos ensina como pai, como esposo, como marido e também como filho, porque somos casados, mas também somos filhos também, e temos que honrar nosso pai e a nossa mãe também. Então eu queria nessa noite, que Deus colocou no meu coração ali, de terminar em Efésios 6, porque quando Pedro fala que as nossas orações não são ouvidas, ele está deixando bem claro que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a tua esposa que está do teu lado. A tua esposa é uma benção, o teu esposo é uma benção. Na verdade, vocês só estavam invertendo os papéis, ou só vocês não tinham sentado ainda para colocar no papel o que cada um tem que fazer. É sentar, é conversar e falar assim, está errado, é assim que a Bíblia fala, tem que ter diálogo. Eu estava conversando um tempo atrás com um rapaz, ele falou, não, mas não tem conversa, tem que ter diálogo, o casamento é diálogo, irmão. A mulher tem que falar o que está precisando mudar e o homem precisa falar também. E quando eu terminou ali que falou de orações não são ouvidas, Deus me remeteu a Efésios 6, justamente isso. A gente já não vai brigar entre gente. A minha briga não era contra a minha esposa naquela época. A minha briga era nas regiões celestiais, porque o inimigo continua querendo separar as famílias. Um casamento, um casal separado é uma família desregada. Um casal separado pode ter certeza que são filhos perdidos. A gente trata com jovens aí, irmãos. A maioria dos jovens que se perderam pergunta a eles, pais separados. A maioria dos jovens que tem falta de uma paternidade, que se mandou para o outro lado, para o crime, ou qualquer outra coisa, é porque queria chamar a atenção dos pais dentro de casa. Porque os pais estão tanto ocupados de trabalhar, de ganhar dinheiro, e estão esquecendo do principal, do que a Bíblia manda o pai fazer, o que a Bíblia manda a mãe fazer. Ela não mandou você ficar rico, ela mandou você cuidar da tua casa e da tua família. Por isso, mulher, você não precisa se matar de trabalhar, não adianta ter 3 faculdades, ser diretora de uma empresa e a tua família está perdida. Não adianta nada disso. Então toma esse espinafre hoje aí também, você, mulher. E vamos cumprir o que a palavra nos ensina. Eu queria terminar Efésios 6, do 11 até o 18. Ah, nada, está todo mundo quieto aí? Ninguém dá um sorriso, ninguém dá um glória a Deus. Efésios 6, 11. Eu queria que você lesse isso.
E você que queria fazer um convite mesmo já. Primeiramente, para a gente estar orando. Queria que você ficasse de pé, desse a mão ao seu esposo, e a gente lesse junto esses versículos aqui, são 7 versículos. A gente lesse junto. Fala para tua varoa aí, a minha guerra não é contigo. Isso aí. Aleluia. Fala, Vinícius. Ai, Vinícius, ficou famoso, hein, Vinícius? Vinícius e Natasha. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Vinícius, quer permanecer firme com a Natasha? Tem que se vestir dessa armadura. Só quem dá é Cristo. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que permaneçam firmes contra a estratégia do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas. 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Se vistam, irmão, da palavra, se vistam desse espinafre. É isso que vai nos manter firmes no dia mau, é a palavra. Porque o inimigo vai tentar todas as vezes trazer. É brincadeira, mas é uma verdade. O Brutus, ele sempre vai trazer ali, Romanos 12, 2. Não nos conformei com o mundo. Tem um Brutus no teu trabalho, irmão. Tem um Brutus no teu trabalho, marido. Tem um Brutus nos teus amigos. A gente não percebe, mas o Brutus é justamente esse. Às vezes a esposa briga com o marido e vai pedir conselho a quem? A uma Brutas. Essa Brutas vai te oferecer o quê? Se ela quer roubar o teu papai. É uma realidade. O Brutus estava sempre querendo roubar o quê? A Olívia. E é uma realidade, irmão. O conselho que eles vão te dar vai ser o quê? Para te trazer divórcio. Na tua faculdade vai ter um Brutus, uma Brutas. Por isso que você precisa se revestir o quê? Da palavra. Comer desse espinafre todos os dias. A palavra é alimento, a palavra vai nos fortalecer. Por isso que o papai comia e ficava forte, por quê? É a palavra que nos fortalece, irmão. É a palavra que vai nos dar força para manter o dia a dia. 14. Assim, mantenha sua posição, colocando o quê? O cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. 16. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. A fé que vai nos manter de pé, irmão. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de... Orem. E agora eu queria terminar com vocês, orando, vocês, de verdade, de frente um para o outro. Quero que vocês orem no Espírito, como a palavra diz, para que as orações de vocês hoje cheguem aos céus. Se está brigado, irmão, peça perdão. Se tem algo aí, peça. Se essa palavra falou contigo nessa noite, se precisa se posicionar, se precisa mudar alguns comportamentos, orem para isso. Esposa, se teu marido chegou hoje aqui, você sabe que ele precisa mudar, que ele precisa tomar o posicionamento dele de sacerdote, de líder, de protetor, comece a orar para isso. Eu falei para orar, é para orar mesmo. Solta um som.